Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia e hoje eu vim falar para vocês sobre os aspectos psíquicos do comer, ou como chama a nossa aula, nosso mundo interno influencia de que forma? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para que vocês saibam da onde a minha fala vai partir. Eu sou psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica, claro que com a temática das questões alimentares. Eu sou também especialista em pré-adolescência e adolescência. Hoje eu coordeno também a CEPAM. A CEPAM é a Clínica Cibele Weinberg de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia. Eu atuo em consultório e também sou professora. E para provar para vocês que nenhuma escolha profissional é aleatória, talvez até por isso a alta incidência de questões alimentares entre nutricionistas, mas acho que isso é tema para uma próxima aula. Eu gosto muito de comer, de cozinhar, de partilhar refeições. Gosto também muito da cultura da comida e da dimensão afetiva e simbólica da comida. Exatamente aquilo que os pacientes com questões alimentares perderam. Comer é relacionar-se e parte de uma relação. E é exatamente isso que eu vim falar hoje para vocês. Eu imagino que durante todos esses dias vocês ouviram muito sobre o comer e muito provavelmente também sobre algumas questões que nos levam a comer. Comemos o que comemos por muitas razões. Escolhemos comer por necessidade, por vontade, por disponibilidade. A gente come o que tem, o que está mais fácil, o que está mais à mão. E a gente também come por ocasião, como por exemplo uma festa, um encontro, uma reunião. A nossa escolha, ela pode ser ainda orientada por lembranças afetivas por determinadas comidas. Por exemplo, a lasanha de domingo da vovó. E aqui a gente começa a entrar na dimensão afetiva da comida, que pode ser tanto consciente quanto inconsciente. Quando ela é consciente, eu digo que ela é sabida, ela é pensada, ela é conhecida. E o que é o inconsciente? Inconsciente é aquilo que está lá, que atua muito forte no nosso psiquismo, nas nossas escolhas, mas é desconhecido por nós, não é consciente. E eu vou acabar me valendo aqui de conceitos da psicanálise para falar para vocês. E o que a psicanálise diz sobre o comer? A psicanálise fala que o comer é, antes de tudo, um ato psíquico. Ele está intimamente relacionado com a constituição do nosso psiquismo. O que eu quero dizer com isso? Que a função alimentar, ela é super importante na formação do nosso aparelho psíquico. Você já parou para pensar como a gente aprendeu a sentir e a pensar? A gente vai voltar bastante no tempo agora. Vai fazer sentido no final, eu prometo para vocês. Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que o ego é, antes de tudo, corporal. Ou seja, somos, nos nossos primórdios, bem lá no comecinho, bebezinhos, a gente é somente corpo. E depois, com a maturação psíquica, a gente vai aprendendo a pensar e também a correlacionar o corpo e o psiquismo, até que eles sejam indissociáveis. É exatamente por isso que os bebês choram tanto por conta de simples flatulências, o famoso pum. Ou então por conta de um inocente arroto. Como não tem nomeação, o bebê, ele não sabe pensar ainda algo do tipo: eu tô um pouco incomodado, tá doendo, talvez eu esteja precisando arrotar. Ai, o arroto tá chegando, ufa, o arroto chegou, ai, que alívio, agora eu tô melhor. E por que acontece isso? Porque não tem pensamento estruturado. E isso se dá pela falta da linguagem ainda, por uma imaturidade psíquica. Então, a única coisa que pode existir é só uma descarga motora frente ao desprazer, que acaba sendo o choro. E a vivência afetiva do bebê nessas situações, ela é muito forte, ela é muito angustiante, ela é da ordem de uma angústia avassaladora. É quase como se esse pequeno bebê fosse morrer frente ao desprazer.
Mas para vocês me entenderem de verdade, a gente precisa voltar ainda mais lá no tempo, ainda mais no comecinho, para quando o bebê nasce. E ele tem a primeira experiência de satisfação, que é a primeira mamada ou então as primeiras mamadas. O bebê, na mamada, ele recebe o leite ou o colostro e também ele recebe junto muito mais. Ele recebe junto o calor do corpo da mãe, o cheiro da mãe, a voz da mãe, o acolhimento. A gente costuma falar que junto com o leite vão gotinhas de libido, que também alimentam. Ou seja, a próxima fome não será mais só de comida, mas também de afeto. A próxima fome não será mais só de leite, mas também uma fome de amor. Por isso, a gente fala que as primeiras experiências de satisfação marcam a saída humana da ordem da necessidade para a ordem do desejo. A necessidade era puramente física e o desejo é a lembrança da satisfação física entrelaçada à psíquica. Vocês percebem que mesmo lá no comecinho a gente já colore o ato alimentar com afetos? Afetos aqui tem o sentido de emoções, tá? Com o passar do tempo e com o nosso psiquismo ficando cada vez mais estruturado, com linguagem, com representação psíquica, a gente vai cada vez mais sobredeterminando o ato alimentar, ou seja, colando muitos significados, atribuindo muitos sentidos. Muitas vezes ainda a gente entrelaça a alimentação à formação de sintomas. É importante eu falar para vocês aqui que para a psicanálise o sintoma é visto como a melhor solução encontrada pelo sujeito. Tipo, o melhor que esse sujeito pôde fazer frente ao seu sofrimento. O sintoma é uma saída psíquica. Lembram do exemplo de quando o pequeno bebê que sofre, chora e berra por um simples arroto? Eu havia dito que isso acontecia pela falta de linguagem e, consequentemente, pensamento. E como acontece esse pulo? É pela função materna, pelo investimento libidinal da mãe, o que é investimento libidinal? Quando a mãe investe, quando a mãe coloca libido, energia, afeto no seu pequeno bebê. O Freud, inclusive, usava uma expressão muito boa para se referir a isso, que é Sua Majestade o Bebê, para se referir a esse lugar afetivo que o bebê precisa ocupar no psiquismo da mãe. Sabem quando numa reunião de família estão todos paralisados, vidrados, olhando para o bebê? Então, é assim que a mãe deve olhar e receber este bebê. E ela vai, aos poucos, escutando e nomeando as sensações corporais desse bebê. Do tipo, eu acho que você está com frio. Você está chorando, talvez seja fome. Calma, o leite já vai chegar. Até os carinhos da mãe ajudam o bebê a vivenciar a forma do seu corpo. É a mãe que vai construindo para o bebê a delimitação do seu corpo, a imagem do seu corpo. É através dessa relação que fundam-se as sensações corporais e, como derivativos delas, também as noções de dentro e fora, cheio, vazio, eu e outro, por exemplo. Portanto, a percepção e a interpretação dessas sensações corporais, que são tão importantes na nutrição comportamental, para a psicanálise, elas têm a sua raiz na relação inicial mãe-bebê. É com a mãe ou com aquela que exerce a função materna que nós aprendemos a nos relacionarmos. A psicanálise fala em protótipo de relação, um modelo de relação. Outro termo usado é também relação de objeto. A partir dessa relação inicial com a mãe, é que a gente aprende a se relacionar com os objetos. Quando eu digo objetos, são objetos do desejo, que pode ser a minha relação comigo mesma, com as outras pessoas e também, por exemplo, com os sapatos ou então com a comida. Ou seja, como eu me relaciono com a comida, é só mais um tipo de relação de objeto. Possivelmente, eu diria
ela tem semelhanças psíquicas com o tipo de relação que você estabelece com você mesma e também com as outras pessoas. E que tipo de relações de objeto a gente pode estabelecer? Elas são muitas, de naturezas múltiplas, mas a gente pode elencar algumas, como relações de dependência, confiança ou bondade, relações ainda mais agressivas, mais paranoides, vingativas, ou então relações de controle, e também as relações permeadas por culpa. Mas calma, Patrícia, então é verdade que para a psicanálise é tudo culpa da mãe? Não, gente, não é verdade. A mãe e as pessoas de referência, elas têm um papel muito grande, mas ao longo do nosso crescimento e com a nossa maturação psíquica, a gente vai adquirindo recursos para poder ir paulatinamente se dando conta de quem a gente é e de como a gente pensa. E também da diferenciação das heranças psíquicas e do que das nossas escolhas individuais, o que é herança, o que é nossa escolha. Por isso que uma boa terapia é sempre recomendada. Hashtag fica a dica. O aspecto transgeracional, eles são muito importantes, esses aspectos que são passados, que são trazidos de herança, eles são sempre muito fortes. Mas aos poucos, a gente vai pensando sobre esses aspectos e vai conseguindo diferenciá-los. E vamos podendo nos responsabilizar pelo que é nosso, pelas nossas escolhas, sejam elas alimentares ou não, e pela nossa vida. E por que comemos? Além dos aspectos conscientes que falei lá no começo, podemos comer por múltiplas demandas emocionais, às vezes inconscientes. Muitas vezes a gente não consegue acessar o que nos incomoda. Lembram das nomeações da mãe ao seu pequeno bebê? Essa nomeação, este saber definir o que é internamente, é muito importante. Muitas vezes acabamos comendo por não conseguirmos diferenciar o que é demanda emocional do que é fome ou então vontade de comer. Comemos ou deixamos de comer, por exemplo, para evitar um sofrimento, para fugir de um mal-estar psíquico, para não sentir. Come-se ou não come-se para anestesiar o corpo libidinal, que é aquele corpo que sente. A gente pode comer ou ainda deixar de comer para tentar se defender de tristezas, de frustrações, de decepções, de medos e de angústias. Como o nosso corpo é o depositário das nossas vivências e também das nossas experiências, inscrevem-se nele também a alegria, o prazer, os bonitos encontros. E comer ou não comer também pode estar relacionado a isso. Entendem que muitas vezes, pela falta de nomeação de afetos ou de estados afetivos mobilizadores e não percebidos, não sentidos, a gente acaba comendo ou deixando de comer? Ou então a comida ganha um estatuto, uma significação que nada tem a ver com ela, mas que se colou a ela. Lembra que eu tinha dito que isso começa a acontecer desde que a gente é bebezinho? Que a gente vai colando outras significações na comida? São significações que, conforme a gente vai ficando adulto, podem ser do tipo: eu estava trabalhando ou estava estudando e estava precisando pensar melhor. Daí eu comi um cookie. E eu penso: inteligente esse cookie, não? Deve ter custado uma fortuna, tecnologia de Harvard. Ou então, comi o chocolate porque eu estava querendo ficar feliz. Tipo chocolate palhacito, sabe? Ok, eu entendo. É óbvio que o chocolate é muito bom, dá muito prazer, mas não é o que te dá a alegria. A alegria, ela tá lá, ela tá dentro de você. O que o chocolate pode ajudar é acessar ela, mas não é a alegria. A gente precisa tentar não confundir estados afetivos com comida. A chamada psicanálise dos transtornos alimentares foi e está sendo cada vez mais usada como abordagem terapêutica nas patologias da alimentação. E podemos incluir aí não só os transtornos alimentares, como por exemplo, anorexias, bulimias, transtorno de compulsão alimentar,
Mas também a gente pode incluir aí a obesidade, também o comer transtornado ou qualquer outro quadro clínico, qualquer outra patologia do comer, como eu gosto de chamar. A grosso modo falando, eu poderia dizer que a gente percebe que em várias dessas patologias, o que acontece é que faltam palavras, faltam representações psíquicas capazes de dar conta de um sofrimento. O corpo, então, expressa o que o psiquismo é incapaz de processar. O corpo, ele é usado como portador de um mal-estar que não pôde ser psíquico. Eu explico. O corpo, ele denuncia algo que não pode ser pensado pela mente, que de tão difícil, de tão dolorido, de tão insuportável, ele se torna impensável e inconsciente. E o que a gente faz é escoar para o corpo. O corpo vira uma via de expressão. A psicanálise se ocupa também dos atravessamentos culturais, tanto com relação ao porquê comemos o que comemos, quanto com relação às patologias do comer. O que eu quero dizer com isso? Que devemos estar atentos às demandas e ao contexto cultural e social. Penso que hoje são 2 pontos essenciais na escolha do que comemos quanto nas patologias alimentares, que são a ditadura da magreza, trazida pela indústria milionária da beleza, e também a virtualidade, as questões com relação à tecnocultura, ao mundo virtual, entrelaçadas ao corpo e ao comer. Certamente, e eu digo para vocês, certamente, elas influenciam nossas escolhas alimentares e são pontos importantes que carecem de reflexão, de investigação, principalmente com os nossos pacientes. E por que eu falei tudo isso para uma turma quase que exclusivamente, mas não só, eu sei, de nutricionistas? Para que vocês possam investigar aspectos psíquicos. Eu não digo tratá-los, vejam bem, mas investigá-los, procurá-los, falar sobre eles, levantá-los. Estejam sempre atentos às demandas emocionais e saibam que elas estarão sempre coladas à comida e ao comer. E quando vocês julgarem importante, encaminhem a um profissional especialista, seja ele um psicanalista ou então um psicólogo que tenha um trabalho voltado para as questões alimentares. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado e aproveitado. Espero ter levantado reflexões e questionamentos em vocês. Super obrigada pela escuta e eu estou à disposição para perguntas e reflexões. Até mais. Tchau!